Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos chegando, trazendo para você notícias, dicas, orientações para que você possa cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, estaremos juntos a partir de agora, com muito prazer, sempre trazendo um tema do seu interesse. E hoje o nosso assunto é coluna. Vamos falar sobre os problemas que atingem essa região. E são tantas pessoas que sofrem com dores na coluna. Então, se você é uma delas ou conhece alguém que tem esse problema, participe do nosso programa que começa agora. Nossos canais é o nosso e-mail produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Se é saúde, saúde no ar, estamos juntos a partir de agora. E sobre coluna, nós vamos conversar com o médico Djalma Amorim, ele que é ortopedista da Clínica Ortoped, também do CICV, que é um centro especializado no tratamento de coluna. Bom dia. Bom dia para todos, para vocês aqui no auditório, do estúdio e quem está nos ouvindo. Um maior prazer de poder participar. E nada melhor do que começar o dia falando sobre patologia da coluna. Com certeza. Djalma, e quando é que começa, doutor Djalma, os nossos problemas de coluna? Foi quando o homem se transformou em erectus? Com certeza. A partir do momento que você passou a ter o erectus, como você falou, você termina tendo uma sobrecarga maior na coluna lombar, né, na coluna vertebral. E hoje, com o dia a dia das pessoas trabalhando de manhã, à tarde, à noite, você termina deixando um fator importante que é a atividade física para a segunda mão. E com isso a sobrecarga, né? Você vê que você está aqui com a gente conversando, sentado numa postura, passa às vezes o dia todo sentado fazendo o seu programa, fazendo a sua pauta do outro dia. E em nenhum momento, às vezes, você está preocupado em fazer uma atividade física para fortalecer a musculatura. Né, fortalecer musculatura abdominal, musculatura lombar, possibilitar que você tenha uma ergonomia na sua atividade laboral. Com isso, você sobrecarrega menos a coluna com esse fortalecimento. Ou seja, a coluna está aí, ela sustenta todo o corpo, mas só é lembrada, talvez, quando aparece a primeira dor ou o primeiro incômodo. Perfeito, perfeito. E muitas vezes, quando você tem a dor, você termina fazendo posturas que são posturas corretas. Você levanta com mais cuidado da cama. Você não flete a coluna para pegar um peso no chão, você flete o joelho, coluna reta. Então, involuntariamente, quando você tem uma dor, você passa a se preocupar com posturas corretas. Então, ou seja, já no início do dia, essa prática, esse hábito deveria estar incorporado à nossa vida. Então, tem técnica para levantar, para sentar, para carregar um peso, para tudo? Perfeito, perfeito. Não é à toa que existe um tratamento fisioterapêutico que a gente chama de RPG. Que é a Reeducação Postural Global, e cada vez mais vem sendo indicado pelos profissionais da área de coluna, e com esse objetivo de orientar você a levantar de uma cama, a calçar um sapato, a calçar uma calça. Então, assim, isso vai modificar o seu dia a dia se você tem posturas inadequadas. A questão é, RPG é uma técnica excelente, mas tem um custo também, eu não sei se é oferecida no sistema público. E como que a gente pode aprender, se não todas as técnicas do RPG, que seria o indicado para quem pode, obviamente, e quem tem indicação, até fazer esse investimento, porque o investimento em saúde sempre é algo que vai lhe trazer retorno, mas algumas dicas aqui ao longo do programa Saúde no Ar é importante passar, porque às vezes numa consulta rápida com o ortopedista, com o profissional, não sei se nem sempre isso é passado, né? A questão é essa, a gente não deve ter uma consulta rápida. Exato, né? Mas às vezes é o que ocorre, né? Na prática. Perfeito, isso é o dia a dia. Então, assim, o que nós temos que buscar ensinar os residentes é o quê? A primeira conversa, o ponto inicial é a consulta médica. Né? A gente tem que acabar aquela ideia de que tem que ser uma consulta rápida. Acho que quando você entra no consultório, é o seu momento. Você precisa sair do consultório sabendo o que você tem, qual a patologia que foi diagnosticada e qual a conduta que você deve ter. A gente não tem que preocupar em tempo, e sim em ter um bom atendimento médico. Então, a gente vai tentar falar algumas coisas sobre postura, como levantar. Um exemplo, a postura ideal para que você possa dormir é uma postura de lado, sim, tá? Com um travesseiro na cabeça, evitando que sua cabeça fique elevada ou caia também, e um travesseiro fino no meio das pernas. Essa é a postura ideal.
que você esteja de lado e não deitando de barriga para baixo ou de barriga para cima, que é ruim. Só Então, com isso já dá um para alívio. dar. Outro ponto fundamental é que você tem um colchão adequado, ou seja, você tem que ter um colchão ortopédico compatível com seu peso e altura. A densidade tem que ser para isso. Por quê? Porque 1/3 do seu dia você passa dormindo. Tá bom. Então não é questão só comercial, porque tem vários produtos aí no mercado, inclusive com outras questões associadas, massagem, imã, enfim, várias coisas, né? E aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, se isso tudo é válido mesmo fazer esse investimento, mas se a questão do colchão colocado aqui pelo profissional, o doutor Djalma Amorim, é imprescindível, é preciso realmente fazer esse investimento. Rosa, no bairro do Garcia, e Leila de Pernambués tem perguntas a fazer. Olá, Rosa. Olá, Leila. Estamos te ouvindo. Oi, Leila. Oi, Rosa. Estão na linha? Bom dia. Estão aí os nossos ouvintes? Não, daqui a pouquinho, então, ambas possam ligar, retornar aqui para o nosso programa. Então vamos. Então, assim, essa questão do colchão, não há necessidade de você acrescentar ao colchão técnicas mágicas. Não existe isso, tá? Basta que você tenha um colchão com a densidade compatível com seu peso e altura. Existe um gráfico onde você vai pegar essas informações e você vai colocar lá nesse gráfico e vai ver qual o tipo de densidade do seu colchão. Mas você pode falar, mas o meu esposo tem um peso maior do que o meu. A mulher pode falar isso. O ideal é que você tivesse um colchão dividindo a densidade para cada um. E isso o mercado oferece? Oferece, mas com um custo maior. Porque é um colchão que vai ser feito sob medida nessas condições. Então você pode tentar conseguir uma densidade compatível para o que tem um peso maior, o homem ou a mulher, tanto faz, né? E vice-versa. Então esse é o ideal, que você tenha um colchão com densidade compatível. O meu colchão é um colchão ortopédico normal. Aí vem na discussão, é um colchão de mola ensacada, é um colchão de mola normal, é um colchão de espuma. Isso vai depender da densidade que foi definida. E okay? isso vem lá indicado pelo próprio fabricante no próprio colchão. Isso. Daqui a pouquinho vamos saber com quanto tempo esse colchão, a durabilidade dele, ele deve ser trocado. Mas a Leila tem uma pergunta, olá. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, eu sofro de dores diárias da coluna. Já fiz ressonância, densitometria, recente fiz a tomografia e nada constou. Mas as dores continuam todos os dias. Acordo com ela, durmo com ela. O que eu posso fazer? Tá. Obrigada, Leila. Leila, só uma pergunta. Qual a parte da coluna que te incomoda? Cervical? As duas, principalmente a lombar. Pronto. É onde mais incomoda. Ok. Pronto. Daqui a pouquinho respondendo você. Antes vamos ouvir a Renilda, que está lá em Camaçari. Oi, Renilda, bom dia. Bom dia. Quero perguntar para o doutor o seguinte, eu tenho uma irmã que ela é do interior. Só que assim, ela tem 3 hérnias de disco e ela passou muito mal, chegou a tomar até morfina, né? Todo tipo de anti-inflamatório e tudo mais. Aí todo acompanhamento que ela teve com o médico disse que obrigaram ela a fazer uma cirurgia. Então a gente fica preocupada assim, se é o caso mesmo, ou se tem algum risco dela fazer essa cirurgia, porque está precisando de colocar 3 pinos. E os médicos que acompanham ela dizem que não tem como, que é obrigado ela a fazer. Tá bom. Vamos ouvir aqui, saber como é uma situação mais grave. Primeiro, vamos voltar aí para nosso ouvinte, Leila, lá do bairro de Pernambués. Dor crônica, ela fala que uma dor intensa e você fez uma pergunta importante, doutor Djalma. Em que parte? Porque dependendo da parte, muda também a doença. Normalmente, as pessoas sempre pensam que ter dor significa achados no exame de imagem, como exemplo, uma ressonância ou uma tomografia. A gente tem que lembrar que faz parte da sustentação do corpo da gente, principalmente na coluna, muita musculatura. Então, se você tem uma musculatura flácida do ponto de vista abdominal e lombar, se você é uma pessoa que não faz uma atividade física, e se você dentro de casa ou no seu trabalho não tem uma ergonomia, como muitas vezes dona de casa, se abaixa, pega peso, vai limpa a casa, arruma, que é tudo limpinho, bonitinho. Carrega um peso, essas bolsas de mulheres. Perfeito, que às vezes cabe até uma pessoa dentro da bolsa. Meu Deus. Então, assim, involuntariamente, você vai ter dor lombar. Não significa que o exame de imagem vai identificar uma hérnia. É importante salientar que aproximadamente 30% a 40% de pacientes podem ter numa ressonância uma alteração no disco e não ter dor. Ou seja, faz um exame, aparece algo lá, mas não tem sintoma nenhum, não está isso, sentindo nada. Perfeito. Ou seja... E como então, por que ela foi fazer o exame, se ela não tinha sintoma? Bom,
Quem indica? Normalmente quem pede é médico, né? O pedido é médico. Por exemplo, eu atendi um paciente que tinha uma queixa de dor em coluna cervical e o médico fez, por trabalhar numa postura ruim, com ergonomia, ele fez um exame de imagem para ver se tinha alguma coisa. A queixa dele era cervical. O paciente fez uma ressonância cervical e lombar, perfeito? A ressonância veio a cervical normal e veio a lombar com alteração no disco. O que eu demonstrei a ele? Que nem sempre a alteração na ressonância significa dor. Perfeito? Ok, e essa questão da cirurgia, quando que a cirurgia vai ser indicada? Bom, vamos lá. O que a literatura demonstra é que a cirurgia é o último passo no tratamento de um paciente. É fundamental, tá? A gente não está examinando o paciente, que seja feito o quê? Uma correlação entre o exame físico do paciente e o exame de imagem. Então, se esse paciente tem testes positivos para irritação do nervo, do ciático, do dermátomo, alteração de sensibilidade, esse paciente tem uma alteração de força motora, esse paciente fez um tratamento conservador e não teve resposta, ele pode tentar fazer uma opção, um tratamento cirúrgico. Mas isso precisa ser feito com cuidado. A cirurgia de coluna é o último momento para o tratamento. Ok. Tá? Antes disso, o que é que vem, então, nesse tratamento? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Você diagnosticou, está sentindo dor, está com incômodo, fez uma ressonância, um exame que constatou o seu problema na coluna. A partir de agora, qual será o tratamento? Como vai ser a sua vida, a sua rotina, a partir da consciência do problema? A Mara está lá no bairro do Matatu de Brotas, tem uma pergunta a fazer. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu não tinha problema de coluna e joelho. Eu saí na cidade, escorreguei numa ladeira, caí, bati a bacia, caí sentada. 15 dias depois, eu não aguentei nem pegar a bolsa. Fui ao médico, ele passou medicamento para mim, eu melhorei. Depois veio a mesma coisa, joelho e coluna. Tudo foi, o meu problema, doutor, foi queda. Tudo deu diagnóstico de queda. Aí outro médico passou o exame para mim, fiz o exame, ele olhou e passou a receita. Falei, meu Deus, agora eu vou ficar boa, vou aliviar essas dores. Ele passou um remédio para mim, eu comprei e disse que era me botar embaixo da língua. Eu falei, meu Deus, esse é remédio de pressão. E esse problema meu não resolveu. Agora eu tô querendo marcar um ortopedista particular, porque desde que minha cara olhou, doutor. Tá bom. E agora, eu não posso subir escada, moro num lugar que tem muita ladeira. Até perto da igreja, doutor, é ladeira. E como é que você faz, não é, Mara? Imagina aí sua situação. Obrigada, nós vamos falar sobre isso. Entre as causas de problemas da coluna está aí trauma? Parece que sim, de acordo com o depoimento da Mara. Maria, lá em Camaçari, bom dia. Bom dia. Sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para o doutor. Eu fiz uma ressonância, aí deu um hernia de disco, disse que ela estava no começo, e o bico está apagado. E acha que eu estou perdendo o líquido da coluna. E é tantas dores, tanto queimou, e eu estou tomando um remédio, não adiantou nada, 3 injeções. Ao voltei ao médico de novo, ele passou outro remédio forte, antes de ontem. Só que eu ainda não comprei. E você queria saber o que exatamente? Mas eu vivo sofrendo muito. Eu gostaria de saber por que eram essas dores, e também vai estar os braços, as dores no braço, queimou muito grande na perna. Tem dia que eu choro de dor. Maria. Tá bom, vamos te falar assim pra você. Doutor Djalma, socorro. O que é que a gente diz pra esse ouvinte? Vamos lá. Olha só. Muitas vezes as pessoas pensam que todas as queixas que acontecem em braço e perna são relacionadas à coluna. Existem patologias que você precisa fazer um diagnóstico diferencial. Um exemplo. Uma síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano ao nível do punho. Você pode ter irradiação e dormência no membro superior e não ser da coluna. Pode ser do braço, como eu falei. Muitas vezes você tem uma patologia irradiada para membro inferior que pode ser de quadril. Então, assim, o que eu posso dizer aqui, Maria, a medicação, como uma ouvinte falou, sublingual, é uma medicação que pode ser usada também para dor, tá? Não é só medicamento para pressão. O que você precisa não é só tomar remédio. A medicação vai tratar uma complicação. Mas você precisa tratar a doença em si. Então, tratar a doença como? Fazendo uma fisioterapia adequada, fazendo um RPG, corrigindo a sua postura dentro de casa, a sua ergonomia. Com isso, você vai tratar, através desse fortalecimento muscular e do alongamento, o problema em si, e não a complicação que é a dor. Então, a gente tem que botar na cabeça que a medicação, o remédio, ele serve muito para tratar complicações,
mas você precisa tratar também a doença de base. Qual é? A falta de fortalecimento muscular, a falta de atividade física e falta de ergonomia. Então trata que com certeza a sua dor vai melhorar. E essa questão da queda do trauma é fundamental, uma investigação com exames de imagem para avaliar se não tem alguma fratura. 3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação e nós vamos ouvir a pergunta da Aurelina e apresentar também aqui algumas técnicas, algumas práticas que auxiliam também a clínica médica para tentar aliviar e trazer um conforto e quem sabe até mesmo a solução para alguns problemas nessa área de coluna. Vamos conhecer daqui a pouco a quiropraxia e também a acupuntura, que são ações que podem ajudar nesse tratamento. A Aurelina, lá de Paula Lima, tem uma pergunta a fazer. Oi, Aurelina. Bom dia. Patrícia, eu queria fazer uma pergunta ao médico. Sim. Eu, quando jovem, carreguei muitos baldes de água, porque onde eu moro tem ladeira, e na época que eu me mudei para aqui, não existia água encanada, tinha uma fonte no fim da rua. E eu carreguei muitos baldes de água para casa e também carreguei muitos feixes de lenha na época que eu morava com minha mãe. Sim. E fiquei com um problema nas costas, que tinha época que eu ficava de cama, precisava me segurarem para eu andar, em vez de eu ir para emergência. E fui para o médico disse que eu tinha desvio na coluna e bico de papagaio. Ok. Eu queria saber do médico se foi esses pesos que eu peguei que causou esse desvio e esse bico de papagaio. Obrigada, então, tá, Aurelina, pela sua pergunta, pela sua participação. Neide, aí no bairro da Boca da Mata. Oi, Neide, bom dia. Eu quero saber do médico que eu também tenho esse mesmo problema na coluna lombar. É o desvio, o bico de papagaio, artrose. Mas só que, e tem também uma hérnia de disco. Por sinal, o exercício que eu estou fazendo está me ajudando muito a aliviar a dor. Mas o que está me preocupando é que eu estou ficando com o lado esquerdo, tanto a coxa como a canela, ficando mais fina do que a direita. Vamos E lá. eu estou preocupada com isso, porque eu estou assim. Tudo isso que ela está referindo é normal? Isso é um processo que acontece? É uma complicação já do estado dela? Ou é um caso atípico aí? Vamos lá. A gente tem que botar na cabeça que existe um envelhecimento normal de todos nós, né? Consequentemente, se você tem uma pessoa como a sua ouvinte, que carregava baldes e posturas inadequadas com peso, ela termina tendo uma sobrecarga de desgaste maior na coluna. Existem movimentos, tá, entre as vértebras, e esses movimentos ocorrem através de articulações, de facetas articulares. Consequentemente, essa sobrecarga, esse desgaste, você evolui com artrose, que é o que as pessoas dizem no meio como bico de papagaio. Na realidade, o bico de papagaio é um osteófito, que é um dos sinais iniciais da espondioartrose, que é a artrose na coluna. Então, assim, o que se precisa fazer? O que a ouvinte falou. Eu comecei a fazer uma atividade física, eu comecei a fortalecer minha musculatura, a dor melhorou. Essa questão da atrofia no membro inferior esquerdo, que a ouvinte fala, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Porque normalmente a atrofia ocorre por compressão de raiz. Ou seja, a hérnia pode estar comprimindo uma raiz nervosa e essa compressão está dando um defeito, um problema tanto do ponto de vista de sensibilidade como de motor, de movimento. Então, ela precisa investigar com o médico especialista na área de coluna para ver se realmente essa atrofia muscular vem relacionada à patologia da coluna. Aqui também vamos conversar sobre acupuntura, que faça técnica e que garante, né, muitas vezes, um alívio até a resolução do problema. A senhora Raimunda, de 84 anos, está também na linha, quer fazer uma pergunta e participar com a gente. Bom dia, é um prazer falar com a senhora. Oi, Raimunda. Oi, bom dia, doutor. Ó, é o seguinte, eu tenho 84 anos e tenho um problema de coluna. Só que a dor, ela não passa, é permanente. Então, é dor direto, de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei mais o que fazer. Eu já passo vários gels, uns remédios, mas a dor é constante. Ok. Eu gostaria de saber, doutor, o que eu devo fazer. Tá bom. Respondendo a Raimunda e as ouvintes também, que tem aquele desvio na coluna. Tá. Né? Normalmente, o desvio, a gente pode chamar que é a escoliose, que é um desvio lateral, tá? Precisa se diagnosticar esse desvio, se é um congênito, se é um desvio patológico. Muitas vezes o desvio pode dar, no futuro, uma escoliose, tá? Levando uma artrose maior de um nível.
Isso realmente vai dar dor, tá? A escoliose pode no futuro dar dor, não é à toa que cada vez mais a gente faz cirurgias para correção de deformidade vertebral em pacientes jovens. O que você precisa, Raimunda, é procurar um médico, tá? Fazer uma avaliação adequada para que ele possa lhe possibilitar o quê? Um tratamento fisioterapêutico adequado, avaliar a necessidade de um RPG, pensar na atividade física como exemplo um pilates. A acupuntura é um excelente tratamento, tá? Eu acho que a gente tem que tentar agregar e propiciar ao paciente opções de tratamento para que ele tenha o quê? Conforto de vida. Acho que esse é o nosso objetivo como médico na vida, né? É possibilitar ao paciente qualidade de vida. Se essa qualidade de vida, junto com deficiência de motor, de movimento, deficiência de sensibilidade, começa a comprometer, aí sim você pensa na cirurgia. Mas enquanto isso não ocorre, a cirurgia fica para segundo plano. Então essa é a nossa função diária, possibilitar ao paciente qualidade de vida através de técnicas convencionais como fisioterapia, acupuntura, pilates e RPG. Sobre a acupuntura, a gente também tem o prazer de receber aqui no estúdio, exatamente para trazer essa orientação de uma forma mais técnica com alguém também especializado no assunto, que é o Carlos Eduardo Portela, que fala para a gente, Carlos, sobre a importância da acupuntura, quando que ela é indicada, como ela pode ajudar no tratamento da coluna. Bom dia, né? Ela é uma técnica que é importante, mas é preciso, como o doutor Djalma falou, ter uma avaliação médica para poder avaliar realmente se existe algum problema mecânico, né? Para poder ser um acessório no tratamento. Então nós vamos aliviar a dor, melhorar a qualidade do sono, assim conseguir diminuir a quantidade de medicação que o paciente vai tomar. Só que isso é o passo inicial. Após, dependendo da lesão, da alteração mecânica, tem que fazer um RPG, um pilates, né? Então é um trabalho em conjunto. Sendo que o benefício vai ser um número menor de medicação e pacientes que não podem tomar medicação, né? Haveria uma contraindicação para fazer a acupuntura? Não. Inclusive, até pacientes mais graves, com câncer, né? Ela vai auxiliar no processo emocional, né? E no processo também de dor. Então, assim, o único problema é quando você não conhece o diagnóstico, quando você não vê o exame, e você pode estar mascarando um câncer, um problema maior. Então, é necessária avaliação médica para ver qual é o problema que a pessoa tem, e a acupuntura vai vir como uma ferramenta, mas ela não é a única responsável pela cura, né? Uma outra questão também, doutor Djalma, o uso de medicamentos para aliviar, né? Aqueles relaxantes musculares. Às vezes você está com uma dor que é intensa, que permanece, e você fica adiando a consulta com um profissional da área médica ou ortopedista e tomando medicação apenas de forma paliativa. Essa é a grande questão no Brasil. É a prescrição médica por farmacêuticos ou demanda espontânea do paciente procurar na farmácia medicamento. O que eu acho que ele tem que pensar é o seguinte: se você tem uma dor na coluna vertebral, cervical, dorsal, lombar, se essa dor persiste, se você associa a perda de peso, se você associa a febre, se associa a radiação para o braço e a radiação para a perna, não perca tempo. Procure um médico. Né? Não vá, como o colega que foi muito feliz, o Carlos, não procure métodos antes de fazer uma avaliação adequada. Vá ao médico, faça uma avaliação, um exame físico adequado, exames de imagem, e com isso, com um diagnóstico preciso, você vai fazer um tratamento com fisioterapia, pilates, acupuntura e regredir o seu processo de dor. Não adianta você tentar jogar o problema para frente, não adianta você postergar um problema, porque muitas vezes você pode ter uma patologia grave e perder o momento correto de um tratamento adequado e cura da doença. Então, se você tem dor, vá ao médico. Procure uma avaliação. Não adianta você tomar medicação por conta própria. E com isso você pode levar a lesões como lesões gástricas, você pode levar a patologias cardíacas como infarto, você pode levar a patologias como lesão renal. Então, não postergue um atendimento médico em caso de dor. Essa é a minha sugestão para você que está nos ouvindo. E no caso da acupuntura, para quem também faz opção por essa técnica como auxiliar do tratamento que já vem fazendo no ambulatório, com o profissional da área, essa acupuntura, uma vez iniciada, ela dura quanto tempo? Isso vai variar de pessoa para pessoa, Carlos? Sim, porque muitas vezes, né, eu trabalhei na clínica da dor, o problema não é só físico, ele também é emocional. Então vai depender se existe um problema como uma depressão associada, porque a dor crônica muitas vezes evolui para a depressão, para o pânico, então para a insônia. Então assim, se for um problema apenas físico, é mais rápido. Então a gente inicia com a acupuntura, cessando o quadro de dor,
nós iniciamos com RPG, né? Com a terapia manual, ou Pilates. Então é importante observar se existe uma relação emocional ou se é só físico. Então vai depender de cada caso, né? Para saber a duração do tratamento. Jacira, lá no bairro de Castelo Branco. Oi, Jacira, sua pergunta, bom dia. Bom dia, doutor Djalma. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Eu já fui em 2 angiologistas, eu sinto dormência nos braços e agora está piorando cada vez mais nas mãos, os dedos ficam totalmente dormentes, como se estivesse assim, perdendo a sensibilidade, entendeu? Ok. Aí eu faço um sacrifício imenso para, assim, no tato, entendeu? O angiologista me disse que era problema de coluna. Eu pensei que fosse de circulação. Ele mandou eu ficar em pé, e eu fiquei em pé, assim, reta. Ele disse, não é circulação, é realmente a coluna. Ok, vamos saber o que está acontecendo então com você, Jacira. Tem aquela pergunta do ouvinte também que falou da medicação sublingual que ela achou estranho para o tratamento de coluna. O Joselito, lá da rodoviária, tem uma pergunta a fazer. Ele está na rodoviária nesse momento e quer fazer uma pergunta. Bom dia, Joselito. Bom dia, meu irmão. Por gentileza. Agora eu estou para sacar de coluna, meu irmão, sem pressão de pelar. Eu queria ver se eu achasse por meio de um tratamento pelo SUS, por gentileza. Joselito, não ficou clara a sua pergunta. Você faz um tratamento pelo SUS, mas o que você queria saber? Pode falar tranquilo que nós estamos te ouvindo. Ô, meu irmão, eu estou com a coluna atacada, não podia andar, a coluna muito atacada. Eu gostaria de ter um atendimento pelo SUS, por gentileza. Ok. Onde que ele pode ser encaminhado? Joselito está desesperado, está preocupado. É verdade. O que precisa é procurar um posto de saúde, porque hoje a saúde pública na cidade de Salvador é municipalizada. Então, quem toma conta é a Secretaria Municipal de Saúde. Ele deve procurar um posto de saúde. Esse posto de saúde vai fazer uma referência para unidades. Um exemplo, eu trabalho no Santa Isabel. Sim. Tá, no serviço de residência em ortopedia no Santa Isabel. Então, a gente atende vários pacientes do SUS. Então, ele deve chegar no posto de saúde, pedir uma referência para o Hospital Santa Isabel como exemplo. E lá a gente vai atender o paciente e dar as orientações adequadas, igual como a gente faz no nosso consultório. Então, a porta de entrada vai ser sempre o posto de saúde, na atenção básica. É lá que você vai na unidade do seu bairro. Eu não sei se o senhor Joselito está aí na rodoviária, possivelmente, não sei se ele é da capital, se é de Salvador, se é da região metropolitana ou no interior do estado, mas sempre vai ser a unidade básica de saúde. E de lá, você vai pedir um encaminhamento devido ao seu estado já avançado, o seu problema grave de saúde, ele está sofrendo muito, e indicar para a unidade. O Santa Isabel tem ambulatório para a área de ortopedia. Perfeito. E também A CICV representa a CICV. Não, a CICV na verdade é uma clínica privada, juntamente com uma ortopédia, onde eu faço atendimento. Mas apenas privado, Só não privado, atende pelo não tem SUS. SUS. Hoje em Salvador você tem SUS no Hospital das Clínicas também. No Santa Isabel são opções de atendimento de patologias da coluna pelo SUS. No atendimento para essa especificidade. Perfeito. Agora, Carlos, a acupuntura é para todas as idades? Criança, adolescente, idosos? Onde é mais? Para quem é mais indicado? Olha só, como nossa cultura ela é muito recente, a criança não tem esse hábito, ela tem medo da agulha. Então, na minha prática, eu não atendo crianças, né? Façam um shiatsu, uma massagem. Mas na China, sim, eles fazem, desde que a criança nasce, eles já têm essa cultura, né? Então, aqui, geralmente, quem usa mais são adultos, né? Que já tem um estresse muito elevado hoje em dia, que isso interfere também na qualidade da dor, na quantidade da dor. Então, apesar de não ter restrição, é muito difícil manter uma criança parada por 20, 30 minutos com agulhas introduzidas, né? Elas têm medo. Com certeza. A Jacira tinha feito uma pergunta que pulamos, né? Isso, verdade. Olha só, existem 2 diagnósticos que podem estar dando aí na Jacira. Um é a síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão a nível do punho, e essa compressão do nervo mediano pode lhe dar uma irradiação para a mão. Então, assim, se você acorda de madrugada, Jacira, tendo dormência na mão, pode ser um síndrome do carpo. Ou pode ser também uma irradiação de uma compressão de hérnia na coluna cervical. Então, o que é ideal? Que você marque um especialista em coluna e com isso faça uma avaliação adequada e tenha um diagnóstico. Porque caso seja síndrome do túnel do carpo, o acompanhamento é com um especialista em mão. Quais são os principais exames para um diagnóstico correto, preciso, que vai indicar qual é o X da questão e qual o tratamento é indicado? No caso da coluna, quais são? Primeiro é uma anamnese bem feita. Ou seja, a primeira consulta, bem conversada com o médico, deixando tudo muito claro. Perfeito, perfeito. Como você falou no início do programa, hoje as pessoas tentam o consultório médico com menor tempo de consulta. A gente tem que reverter isso. É importante que ela diga se pega peso, como é a rotina, como é a Qual prática. é a dor, para onde a dor irradia, se tem dormência, se não tem. Depois de feita uma anamnese completa, você vai para um exame físico.
Tá? Depois do exame físico, você vai pedir exames de imagem. Um exemplo, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, depende da sua suspeita. No retorno desse paciente na revisão, com entrega dos exames, você vai correlacionar os achados na história, os achados nos exames, tá? De exame físico e no achado no exame de imagem. E com isso fazer o diagnóstico. Vai comparar como é que está a vida dela, o que ela faz, aquilo que o exame apresentou e a partir daí indicar. Dá uma conduta correta. Esse é o ideal. E o importante é que depois o paciente acompanhe tudo direitinho. Não adianta fazer tudo isso depois não acompanhar o tratamento. Perfeito. Você tem que botar na sua cabeça que o tratamento não acaba no diagnóstico. O tratamento começa no diagnóstico. Tá? Então, para que você evite um futuro com a qualidade de vida ruim, você tem que dar seguimento à orientação médica. Adenilson, lá do bairro de Periperi, tem uma pergunta a fazer. Oi, Adenilson. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou diabético. E estou com um problema. Eu perdi o movimento do braço. E agora a perna fica formigando os dedos, a perna. Se eu andar daqui para a feira, não precisa nem eu trazer nada, só basta eu andar. Minha perna, eu começo a sentir uma dor na cintura. Eu estou com hernia de disco na cintura, estou com uma abaixo do pescoço. E o movimento do ombro eu já perdi. Porque eu estava fazendo RPG, mas o NPS me suspendeu meu pagamento, então eu agora não estou conseguindo pagar. Ok. Então eu gostaria de saber onde é pelo SUS, onde é que eu tenho um lugar mais próximo daqui de Piripiri, para eu poder continuar o tratamento. Para onde ele poderia se encaminhar, não sei se é aí no Hospital das Clínicas. Isso é o que a gente orientou, né? É você tentar no posto de saúde de Piripiri e encaminhar para a unidade médica, como exemplo, o Hospital das Clínicas ou Santa Isabel. É importante salientar o seguinte, que essa perda de força a gente tem que se preocupar. Mas lembre que a diabetes também pode lhe dar uma doença chamada neuropatia diabética. Tá? É um comprometimento de terminações nervosas pela doença sua de base, que é a diabetes. Então, você precisa fazer uma avaliação médica adequada para o diagnóstico preciso. Então, já a gente agradece a sua presença aqui no Saúde no Ar de hoje, que começou a falar sobre coluna, mas já em outra oportunidade também são muitas outras questões. A própria hérnia de disco, acho que merece um programa único para que a gente possa tratar. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer a você pelo convite, ao Grupo Excelsior e a todos os ouvintes que pararam para tirar suas dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Carlos Eduardo Portela, que também falou sobre acupuntura, já é convidado também a voltar para falar especificamente depois sobre essa técnica, mas que orientação, dica ou até um contato para que as pessoas possam procurar depois. Falando que hoje em dia existem técnicas avançadas, por exemplo, a hérnia de disco já foi uma patologia incapacitante. Eu tenho atletas que estão lutando em MMA, eu atendo alguns atletas, Cara de Sapato, Júnior Cigano, e eles estão lutando com a hérnia. Então a hérnia hoje, quando é bem tratada, não é mais um bicho de 7 cabeças. Então, a acupuntura, o RPG, e sem desprezar o mais importante, que é a avaliação médica, para justamente ver se realmente é um problema mecânico, se é um problema de um carcinoma, ou se é mesmo um problema muscular. Então, essa integração das técnicas hoje permite a pessoa viver bem e corrigir todos os desvios, independente do que seja. Então, não é mais para se assustar, e sim procurar ajuda médica e tratar, né? Muito obrigada a todos que fizeram o programa Saúde no Ar de hoje, falando sobre coluna, o programa que volta amanhã, a partir das 10 horas, com muito mais para você. Até lá. Saúde no Ar. Informação na dose certa.